Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Growth Diaries. Hoje eu estou recebendo aqui o grande Gustavo Souza, que tive o prazer aí de dividir o ano de 2020 num projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, que é o SaaSholic. O SaaSholic foi fundado pelo Diego Gomes, CEO da Rock Content. Gustavo trabalha na Rock Content, mas também se divide aí com o SaaSholic. Gustavo, seja bem-vindo, se apresenta aí para a audiência. Fala quem é você, o que você faz, qual é o seu papel na Rock, qual é o seu papel no SaaSholic. Dá um alô aí pra galera. Fechado. Vitor, primeiro prazer e muito obrigado pelo convite. Então, me apresentando, meu nome é Gustavo Souza. Se alguém depois quiser me procurar no Instagram, você não me acha, eu não tenho. Tento focar um pouco mais meu tempo em outras atividades. LinkedIn, Gustavo Souza, se procurar pelo Vitor ali, me acha facinho. Então, um pouco mais do que eu faço hoje. Eu divido o meu tempo entre o meu trabalho full-time na Rock Content como Head de Partner Development. Então, eu ajudo hoje agências de marketing a irem a mercado e desenvolverem suas próprias ofertas com os produtos da Rock Content e facilitando a entrega de valor para os clientes delas. E, em paralelo, eu até brinco que é o meu trabalho das noites e dos finais de semana, é a minha atividade no SaaSholic. Então, o SaaSholic, ele é tanto um portal de conteúdo voltado para o mercado SaaS, quanto ele é hoje também um veículo de investimento, e eu sou o Managing Partner ali, que nada mais é do que palavra bonita para que faz de tudo um pouco, e é responsável por tudo também, e é um bocado disso que a gente vai conversar hoje, né, Vitor? É isso aí. Managing Partner nada mais é do que o termo LinkedInzado para Severino Quebra-Galho, né, não, Gustavo? Faz de tudo um Ó, pouco, resolve contratação, faz gestão de pauta, busca investidor, enfim. É mais ou menos nessa direção aí, né? perfeito, exatamente. Cara, Gustavo, eu sei que talvez a audiência não conheça tão bem o SaaSholic, apesar do Fábio Mazeu já ter sido entrevistado aqui no podcast, ter falado um pouquinho da passagem dele também no SaaSholic, né? Queria que você explicasse um pouquinho como que o SaaSholic surgiu, né? De onde que surgiu, qual foi a demanda ali, a dor que o SaaSholic começou, digamos, a resolver enquanto portal de conteúdo lá em 2013, 2014, se eu não me engano, que foi quando o blog surgiu, né? E como que se desenvolveu até chegar agora nesse ponto em que, além de ser um portal de conteúdo, também é um pequeno fundo de investimentos. Perfeito. Então, bora lá. A dor que ele se propôs a resolver ela é muito clara, que era em 2013 e 2014 havia uma carência muito grande de conteúdo voltado e conteúdo específico para founders de empresas de SaaS. Então, a palavra SaaS, vocês vão ouvir a gente falando 1000 vezes aqui, mas eu acho que vale explicar o que é Software as a Service. Então, todo tipo de empresa de tecnologia, de software que cobra um valor recorrente, muitas vezes mensal, às vezes um pagamento anual upfront ali, é o que a gente chama de SaaS. E esse tipo de empresa, ele tem um modelo de negócio muito particular, porque ele não... Antigamente, se a gente for pensar como a empresa de tecnologia se sustentava, ela cobrava um valor upfront ali de um software que ele ia vender, e o cliente tinha direito a uma licença daquele software que vinha num CD, numa implementação física, sei lá, e aquilo durava para sempre. A grande virada do SaaS foi: eu não vou dar uma paulada naquele cliente e cobrar uma bolada grande na cabeça, porque isso torna mais difícil a minha venda e diminui o tamanho do meu mercado. Ao contrário, eu vou fazer um produto que eu consiga cobrar mensalmente, enquanto eu estiver entregando valor para aquele cliente, ele também me entrega valor de forma monetária. Então é uma troca que, ao invés de o cliente fazer aquele investimento à vista e tomando um risco muito grande, mensalmente, anualmente, ele vai fazendo investimento enquanto aquilo tem valor para ele. Então, isso foi uma virada muito grande no mundo de como se vendia software vamos lá, no início da década de 2000, de 2010 para frente ali. E como era um modelo de negócio muito novo, havia pouca informação, pouco conteúdo das particularidades de como fazer empresas desse modelo de negócio rodarem bem. Então, foi com esse intuito que o Diego começou, que era antes um blog meio que autoral, e foi trazendo outros autores para participar
dessa jornada para ter essa comunidade a nível Brasil de founders e pessoas que estavam envolvidas nesse ecossistema que era pequenininho e fechadinho naquela época. Então, isso eu estou falando dos primórdios. À medida que o tempo foi passando, esse portal de conteúdo foi ganhando mais notoriedade, mais tráfego, mais pessoas contribuindo com conteúdo, mais participação ali, a gente foi tendo um viés mais de comunidade e que era muito do que o Vitor, o Fábio ajudaram a gente a crescer e se estabelecer como portal e comunidade ali. E a missão continua sendo a mesma, ajudar founders e pessoas do ecossistema de SaaS a fazerem as empresas deles crescerem, desenvolverem. E uma das outras necessidades desses founders que começaram a aparecer é, beleza, tem conteúdo aqui, só que muitas vezes eu preciso trocar uma ideia com quem já está na indústria, quem já tem experiência, quem já passou por algum desafio, algum ponto, e era natural, tanto para o Diego e para mim depois, quando eu entrei no projeto, a gente ajudar founders de empresas SaaS, seja com mentoria, ajuda, dar um pitaco aqui, outro ali, algum modelo econômico e tudo. E o caminho natural também foi seguindo, fazendo alguns investimentos anjos. Então, acabava que tem algum founder que a gente gostava, via futuro naquilo e ele estava levantando dinheiro, às vezes precisava de ajuda para estruturar um round, coisa do tipo, opa. E ao invés de a gente só ajudar com mentoria, ajuda intelectual, por que não ajudar também com Smart apoio money, né? financeiro? Perfeito, exatamente. Isso começou então na pessoa física e à medida que isso foi crescendo, o dinheiro da pessoa física começou a não ser o suficiente para o tanto de oportunidade boa que ia aparecendo. A gente precisava institucionalizar isso um pouco mais, é isso que surgiu o lado de veículo de investimento e o primeiro fundo ali do SaaSholic. Então, hoje esse é o status atual do SaaSholic. A gente continua tendo essa comunidade voltada para o SaaS. Uma mudança editorial que o Vitor ajudou a gente foi divisor de água. Mas ele é humilde, ele não vai querer falar dessa forma, mas foi a gente fazer a virada do que era antes uma comunidade muito voltada para a língua portuguesa e limitada a esse mercado, para a gente, olha, agora nós vamos ter que fazer esses dois mundos coexistirem, que é tanto o conteúdo em português e o conteúdo em inglês, para a gente ampliar o alcance de quais founders a gente consegue ajudar. E o Vitor ajudou a gente demais na virada de plataforma, organização e toda a parte técnica ali de comunidade. Obrigado novamente. Que isso. Então, esse esforço roda e hoje a gente produz cada vez mais conteúdo e de qualidade altíssima e a gente prioriza o inglês para conseguir alcançar não só Brasil, mas também América Latina e outras geografias, não se limitando só aqui. E o veículo de investimento, a gente foca mais em empresas SaaS do Brasil e América Latina e está sendo bem legal essa aventura aí. Tem alguma ligação, Gustavo, a relação do SaaSholic ter se expandido dessa forma e pensado em língua inglesa com as aquisições que a Rock fez no período? A Rock ter se expandido para o México e depois ter adquirido a Scribble Live e ter ido para o mercado norte-americano, né, Canadá, Estados Unidos. Houve alguma ligação? Foi algo também que assim o Diego aproveitou para compartilhar a experiência de entrar nesse mercado, ver como uma possível, não necessariamente estratégia de expansão para a Rock, mas de ganho de autoridade para a Rock ser reconhecida como uma empresa top-notch no mercado americano? Bicho, sendo muito franco, eu diria que essa relação de a Rock ter influenciado isso é baixa. É Uhum, muito mais no sentido de o cidadão brasileiro, naquela época, mais o Diego e o Fábio que estavam à frente ali, uhum. ele romper aquela barreira psicológica de eu vou ficar aqui no meu quadradinho, que é o Brasil, vou ficar bom aqui porque aqui tem espaço e não tem ninguém fazendo direito, deixa eu pegar e resolver essa dor e tal,
porque lá na gringa tem muita gente boa já fazendo e tal, lá, lá, lá. Uhum. Então, essa acaba sendo uma barreira psicológica que eu tinha, o Diego também diria, eu afirmo aqui que também tinha e tudo, e à medida que você vai vendo que, pô, o que a gente faz aqui tem um valor absurdo e ele também se diferencia mesmo em mercados, se você for competir de igual para igual com um norte-americano, por exemplo. Uhum. Então, quando você começa a ver isso, você fala, não vou me limitar só a Brasil. E acabou que esses momentos de o Sazholic expandir em termos de linguagem e a Rock também expandir para outros mercados, eles meio que Casaram, né? coincidiram, Uhum. meio que casaram. Então, coincidência, fortuna de momento de empresa, mercado e tal, mas também a barreira psicológica de quem está à frente do negócio. Uma vez você tira a barreira, esse é o caminho natural. Uma vez eu ouvi o presidente da Azul Linhas Aéreas falando, e ele é Ah, americano, né, o John Rodgerson. E ele fala muito isso, o brasileiro, por viver num país tão grande, né? A gente vive num país de 220 milhões de habitantes, extensão territorial enorme, a gente acaba se limitando às nossas fronteiras, né? E se a gente tem qualidade suficiente para competir fora, a gente só precisa falar o idioma internacional, né? Que nesse momento é só o inglês. Você não precisa falar espanhol, português e inglês. Se você falar um português bem falado e um inglês razoavelmente bem falado, você consegue expandir sua área de atuação, né? Isso é bem perfeito. interessante. Tem até uma narrativa que eu acho muito legal, que eu conheci ela tem poucos meses, mas que me marcou muito, que é vencer a barreira dos 10 segundos. Então, tipo, a barreira dos 10 segundos existe em diversas disciplinas e áreas ali. Mas o que que são esses 10 segundos? Que até 1900 e X, vou chutar um número aqui, 1970, chutava-se que o ser humano era fisicamente limitado a correr os 100 metros era impossível vencer os 10 segundos. E ninguém acreditava que era possível bater os 10 segundos, e todo mundo, os atletas da época, chegavam lá em 10 segundos e meio, 10,6, 10 ponto não sei o que e tal. E eis que em determinada Olimpíada ou em determinado campeonato ali, o cara, o top da época, bateu a barreira dos 10 segundos e fez 9,90 e pouquíssimo. E então a humanidade ela demorou ali, vamos pegar, sei lá, 4.000 anos, eu não sei quanto tempo a gente chama de humanidade, para Uhum. conseguir bater essa barreira dos 10 segundos e alcançar a primeira vez essa velocidade com técnica, com treinamento, com nutrição, com tudo. Mas uma vez que esse cara bateu os 10 segundos ali, no ano seguinte já apareceu um outro atleta que já diminuiu mais um décimo de segundo, mais 2 anos, mais outro décimo de segundo, e isso foi só descendo, descendo, descendo. Porque uma vez que você vê um exemplo mostrando que é possível e aquilo não é mais aquela barreira psicológica, você sabe, olha, é 100% alcançável aquilo, eu só tenho que fazer mais esforço e correr um pouco mais rápido, treinar mais e afins. E eu vejo que essa barreira dos 10 segundos é um momento de o brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem vencido essa barreira dos 10 segundos, vendo exemplos e vendo outros pares e peers ali, expandindo as empresas para mercados internacionais e dando couro no mercado global. Uhum. Uhum. Então, eu diria que isso é importante tanto para a gente e a gente se vê também como essa figura de, olha, eu venci a barreira dos 10 segundos, estamos vencendo a barreira dos 10 segundos aqui no nosso mercado. Espero que sirva de exemplo para outros brasileiros ali também e que não se limitem só a esse nosso universo de 200 milhões de pessoas. Tem outros Exato. bilhões aí, mundo afora, e o trabalho que a gente faz bem feito ele também é 100% Merece ter esse reconhecimento, né? total, total. Excelente, eu gostei muito dessa analogia. Gustavo, pensando dessa forma, assim, como que você considera que foi a importância do SaaSholic para o mercado de SaaS brasileiro, né? É, vamos considerar assim que SaaS se tornou uma febre aí nos últimos 2 anos aqui no Brasil, né?
Até então a gente via o mercado de SaaS, alguns pioneiros como a Rock, a RD, né, a Vind, algumas empresas que começavam a construir, vamos dizer assim, um ecossistema SaaS, né? E o SaaSholic, pelo que a gente já vem conversando e entendendo, o SaaSholic foi, vamos dizer assim, um ponto de inflexão importante para o mercado de SaaS brasileiro começar a crescer. Afinal de contas, ali estava sendo compartilhado conteúdo de outros gestores, de outras pessoas que viviam desafios no mundo SaaS, né? E traziam Uhum. de forma gratuita, é importante falar isso, né? Compartilhavam um conhecimento prático de dia a dia. Como que você vê assim o desenvolvimento do mercado SaaS nos últimos anos aqui no Brasil, né? A quantidade de IPOs que a gente vem observando que estão sendo feitos, aquisições como a LocalWeb ter comprado RD e outros movimentos da Lynx, por exemplo, e tal, ano passado. Como que você enxerga a maturidade do nosso mercado SaaS aqui no Brasil? Show de bola. Então, primeiro, no começo, eu espero que a nossa influência tenha sido significativa, não sei como medir e tal, mas eu Aham. torço e espero que tenha sido assim. E onde a gente se propõe a ajudar nesse ecossistema, eu diria que é tanto ali no topo do funil e na pessoa que está no dia a dia e precisa de ter alguns benchmarks práticos. Então, quando eu digo no topo, é educar ao mercado qual é o valor de software as a service, por onde começar, onde estão as bibliografias, quem já faz, exemplos e afins. E então serviram como um bom ponto, perdão, um ponto de partida. E quando eu falo de fundo de funil, eu já sou um founder de uma empresa de software as a service, e aí, eu tô aqui desbravando o desconhecido, tô entrando no meio de uma floresta ali que para mim é tudo muito novo. Quem mais está fazendo isso? E lá no SaaSholic você consegue encontrar outros founders, outras pessoas que também estão passando pelo mesmo desafio. Isso gera tanto o nível de conteúdo, a pessoa falando o que está acontecendo com ela, real time ali, coisa não Uhum. só teoria, mas prática, mas também você descobrir quem são esses caras. E depois é muito fácil de se conectar e essa comunidade ir surgindo organicamente. E quanto ao desenvolvimento do mercado SaaS, Vitor, eu vejo que ainda tem muito espaço para crescer, a ponto de, quando a gente vai conversar com uma audiência que não seja 100% focada nesse assunto, a gente precisa contar o que é SaaS, por exemplo. E se isso ainda é necessário, é porque muita gente ainda não conhece esse modelo de negócio e não tem obrigação, Uhum. mas é sinal que ainda não virou mainstream total e ainda tem muita coisa para se desenvolver. E o que eu vejo de coisas marcantes para mim são, por exemplo, você vê analistas do mercado financeiro, principalmente gringos, aqui no Brasil Uhum. tem poucos, que são igual tem analista que é especializado em cobrir empresa do mercado de petróleo. Sim. Analista que é especializado em cobrir empresas do mercado ali de, sei lá, siderurgia e afins. E aquele cara entende muito bem daquelas empresas, compara uma com a outra, vê a saúde dela e da outra, e guia as decisões de investimento de grandes bancos, grandes fundos e tal. E a nível mundo, a gente já tem os analistas que são focados em cobrir empresas de tecnologia de modelo de subscription. Uhum. Então, é uma indústria que já está tendo ali o mercado, o big money já está vendo essa indústria se desenvolvendo e já está colocando pessoas muito capacitadas para cobrir exclusivamente isso e lucrar mais com isso. Então, isso a nível de mundo tem alguns caras muito bons que já fazem análises ali do mercado de empresas listadas, principalmente na Nasdaq. No Brasil está começando a ter esses caras especializados só em SaaS. E como que eu olho o balance sheet de SaaS? Como que eu olho as métricas específicas de SaaS? Que ele é um bichinho um pouco diferente. Se você sabe o que olhar, ele é bem Uhum. previsível Uhum. e bem massa.
Um outro ponto também que para mim mostra que esse mercado está crescendo e está tendo uma maturidade grande é a gente ver grandes players fazendo a mudança do modelo de negócio deles para um modelo de negócio SaaS. Então, se a gente Sim, pega, por exemplo, você estava falando aí de links e tudo, para mim o mais icônico é a TOTUS. na TOTS. Então, a TOTUS é o grande gigante brasileiro do software que nasceu há décadas atrás. E o modelo de negócio dele consistia mais naquele software on-premise. Você É. comprava a licença, e Uhum. uma vez que você comprou a licença, que era uma bolada, aquele software é seu, você pode usar ele durante quanto tempo você quiser. Mas dali 5, 6 anos o software ele ficava defasado. Aí você tinha que comprar De uma nova. atualização, você tinha que comprar não sei o quê, ou então mudava a Uhum. versão 100% do software ali e você tinha que comprar uma nova licença dali 5, 6 anos. E o cliente ficava no escuro. De quando que eu vou ter que comprar uma nova licença, o que que vai ter de atualização e tal. E a própria TOTUS já tem vários anos que o moto dela é vamos tornar a nossa empresa mais SaaS, menos on-premise, porque esse é o caminho que o mercado está puxando e para a gente continuar crescendo e tendo uma valorização nesse mercado que a gente está, a gente precisa seguir a regra do jogo do que é mais eficiente, tanto para a empresa quanto para o cliente. Então, eu não sei de cabeça os números, mas a Uhum. receita da TOTUS hoje de SaaS ali, de subscription, já é super significativa e eles vão acelerando cada vez mais o quanto eles faturam em SaaS comparado com o modelo antigo ali on-premise. Legal, legal. Eu lembro muito quando eu comecei a entrar no mercado principalmente de e-commerce, marketing digital, que o Proteus, que era o ERP deles, tinha gente que amava e tinha gente que odiava. Geralmente quem amava era quem tinha saído do É. SAP, não tinha conseguido implantar tudo que o SAP tinha e ia pro Proteus. É, mas isso é um excelente exemplo quando a gente fala de SaaS Enterprise, né? Eu acho que é interessante se você pudesse trazer uma pincelada para a audiência não ficar achando que SaaS só funciona se for B2B e se for Enterprise, né? Obviamente é mais comum estar no mercado Enterprise, porque Perfeito. geralmente você resolve um problema muito grande, né? Reduzindo ali, quando você paga um software, só para o pessoal entender, né? A lógica do SaaS é o quê? Quando você paga um software, você está pagando uma licença que ainda assim, pagar aquela licença relativamente cara mensalmente, sai mais barato do que você ter muitas pessoas dentro da sua empresa para resolver aquele problema. Né? A lógica é de agilidade, de otimização. Né? Traz aí para a audiência, Gustavo, as oportunidades que existem dentro do mercado de SaaS, né? E se você conseguir aí depois trazer uma lista dos ícones assim que você vê hoje no mercado brasileiro, por exemplo, SaaS B2C, eu hoje vejo a Pingback, SaaS B2B, SMBs, SaaS B2B Enterprise, coisas desse tipo. Ótimo. Então, esse é um ponto que às vezes a gente acaba falando muito de SaaS voltados para grandes empresas, que nem você estava falando de ERP, eu estava falando de TOTUS e tal. Uhum. Mas ele acaba sendo um modelo de negócio que permeia a vida de todo mundo, seja no B2B, no B2C e afins. Então, alguns exemplos, às vezes bobos ali, em comparação de como o mercado foi mudando. Então, antigamente, quando a gente lidava com software, se a gente for pensar, era aquela compra de CD. Então, você tinha que comprar o CD do Office. Então, você ia e comprava o Office 98 e ficava com aquele Office para sempre. Até você Não resolver. conseguir usar mais, né? Não ter mais Aham. compatibilidade com o seu sistema operacional. Perfeito. Eu então, tipo, não aguento mais esse Office 98. Eu preciso mudar para uma versão 2000 e tanto ali. Aí você tinha que comprar o novo CD com o novo serial key e vida que segue. E se a gente for pensar, até a própria Microsoft já tem um modelo de SaaS para vender o Office. Então você paga ali é o 365, não é? 365, E- isso. então você paga mensalmente um valor X para ter acesso a todos os produtos do pacote Office, ao invés de comprar aquele CD que era, sei lá, R$ 1.000, R$ 500, com o pacote Office completo, business, blá blá blá.
Então, isso a nível de pessoa física, você já consegue fazer isso. Empresas também contratam o Office dessa forma. E se a gente for pensar qualquer tipo de software, ele está sofrendo esse tipo de... sofrendo não, porque parece que é doloroso. Mas está passando por esse tipo de mudança no modelo de comercialização e de go-to-market. Que eu lembro, sei lá, o Nero de gravar CD. Você tinha que pagar o Nero ali na cabeça. Hoje, se houvesse esse mercado ainda, seria ou você pagaria mensalmente para ter acesso ao software, ou pagaria por número de CDs gravados, coisa do tipo. Então, Uma coisa legal que eu acho que a galera pode ter de lembrança é da Adobe, né? Por exemplo, você tinha que comprar o disco do Photoshop, você tinha que comprar o disco do Illustrator. perfeito. Hoje você paga uma mensalidade que você tem acesso a todos os softwares da Adobe, né? Perfeito. E o que é o legal desse modelo? Como a empresa que está te vendendo um software, um software como um serviço ali, se ela para de evoluir, ela para de inovar, para de colocar mais, de melhorar o produto dela, você tende a, olhar competidores que fazem coisas similares, porque o seu custo de mudança é muito simples. Você pode desplugar um software ruim e no mês seguinte plugar um outro melhor para você. E isso acaba forçando essas empresas a estarem sempre melhorando os produtos e colocando coisa nova para dentro e tudo. Então o consumidor ele sai ganhando nessa jogada também. Porque a empresa, se ela ficar parada, ela vai ver a receita dela diminuindo e não tem mais aquele incentivo que nem era antigamente. Pega, vende o sonho, vende aí os CDs, vende o serial key para todo mundo e depois não mexe com atualização não, vai fazer outra coisa, porque o cliente já pagou mesmo. Então, mas aí voltando à sua pergunta, Vitor, isso permeia todo tipo de mercado. Então, se for pensar hoje, eu fui numa padaria, ela tem um sistema dela ali. O sistema dela, muito provavelmente, ela faz um pagamento mensal hoje em dia e o desenvolvedor daquele sistema tem sempre um trabalho de ir melhorando, corrigindo o bug, colocando uma funcionalidade nova aqui, outra ali. Ah, surgiu o Pix, como é que eu integro aqui dentro e tal. Se a gente fosse pensar no modelo anterior, sei lá, 10 anos atrás, ia ser um CD que eles iam comprar, alguém ia instalar e tal, acabou. Ah, tem como colocar o módulo Pix aqui? Tem, custa tanto. Você pagar o valor de novo do CD, basicamente. Ou então não tem, o desenvolvedor já parou de trabalhar nessa versão e foi mexer no software de supermercado. E você fica na mão. Então, pequenos negócios também, quaisquer tipos de software que hoje as pessoas interagem, tendem a ser mais subscription-based. Sim. E, perdão que eu esqueci a segunda parte da Ah, sua não. pergunta lá, Vitor. E a segunda parte é você, se possível, trazer exemplos de SaaS brasileiros em diferentes segmentos. Por exemplo, como eu falei, o SaaS B2C, a primeira que me vem na cabeça é a Pingback, né? Que inclusive foi investida pelo SaaSholic. Se você tiver exemplos é, em diferentes segmentos para trazer para o pessoal também poder acompanhar essas startups, né? Ver o que de fato elas estão fazendo, o que de melhoria esse tipo de SaaS está trazendo para o mercado. Né? Perfeito. Então, começando em coisas que as pessoas da sua audiência talvez já até usem e, olha, eu não havia pensado que isso era um SaaS. Então, se a gente for pegar um exemplo, olha, empresa ali do mercado de contabilidade, gestão de pequenas empresas, por exemplo. Então, um gigante que a gente tem nesse cenário de SaaS aqui no Brasil é a Conta Azul. E é uma baita referência. Aposto que muita gente aqui que está ouvindo a gente e é empresário ou microempresário usa a Conta Azul. Outro é o Omi. A própria Omi também é um outro SaaS, um outro gigante desse nosso mercado. Sei lá, no mercado fitness, uma coisa que me vem à cabeça. Eu nunca usei os serviços deles, mas é uma marca forte para mim. É tipo, exemplo, a Queima Diária. Então, para você ter acesso a conteúdo de fitness ali, você faz um subscription de um software. Que mais? Gympass, por exemplo. Perfeito.
Perfeito. E acaba que esse modelo de software as a service, ele se permeia com o mundo físico, juntando um pouco de serviço, de acesso em ambientes físicos mesmo, e Uhum. acaba algumas vezes tendo um componente de entrega de algum produto. Então, eu vejo o modelo SaaS e o modelo de serviço recorrente de alta frequência se confundindo cada vez mais no futuro. Então, Eu... para mim, o futuro é você como empresário tem de diminuir a barreira de entrada e o custo de aquisição da primeira compra do seu cliente, seja oferecendo um trial, seja oferecendo uma modalidade do seu produto gratuita, então que é o modelo freemium ali, e, não consigo fazer um trial, não consigo um freemium, beleza. Se você vai no modelo que seu cliente te paga mensalmente, já é muito mais fácil do que ele ter que te pagar uma licença para usar para sempre uma coisa que ele não sabe se vai resolver o Sim, problema dele. perfeito. E a gente vê Nesse até contexto, móvel agora sendo, entre aspas, vendido dessa forma. Você consegue exatamente. alugar sofá, alugar mesa, e Alugator. perfeito, celular, perfeito, alugator. Então, se a gente Uma for das coisas que conversando, a gente vai você... lembrando de um monte de coisa. Isso aí. Perdão, Vitor. Não, eu te cortei, desculpa. Mas uma das coisas que você trouxe que eu lembro muito de uma frase, que eu acho que eu já até falei em algum outro episódio, foi que eu vi um post do Nathan Latka no LinkedIn, ele falando que os melhores SaaS founders que ele conhece eram, na verdade, fundadores de agência ou de empresa prestadora de serviço. Porque eles viveram a dor que eles vão resolver com o SaaS, né? Tipo, geralmente a agência, uma empresa de prestação de serviço, ela tem que fazer tudo braçal, precisa de gente, né? Ela não é intensa em capital, ela é intensa em gente, né? Para poder entregar a prestação de serviço. E o cara, o melhor founder, ele é aquele cara que já viveu essa dor da prestação de serviço e consegue entender onde a tecnologia consegue eliminar esse ruído de ser intenso em gente e ganhar escala, né? Ganhar eficiência. Você concorda com isso que ele disse, Gustavo? Totalmente. Então, eu diria que tem duas grandes belezas ali para o dono de uma empresa de SaaS. Uhum. Então, uma delas é o que você bem falou aí, que é essa escalabilidade através do software. Então, se você resolve uma dor de alguém com serviços, para você resolver a dor de dois alguém, você vai ter que prestar o dobro de serviço e o serviço requer o número de horas de alguma pessoa prestando aquele serviço. Então, você vai ter que contratar mais uma pessoa para servir dois clientes. Três clientes, três funcionários. Quatro clientes, quatro funcionários. E então, à medida que a sua receita escala, o seu headcount, então o seu número de funcionários e horas de serviço prestados, vai ter que escalar na mesma medida. Então, se você tem, por exemplo, uma margem de lucro de 20%, eu vendo algo por 100 e eu tenho um lucro ali de 20%, se eu tenho dois clientes, eu vou lucrar 40, 3, 60 e por aí vai. Então, não significa que você não vai lucrar, vai, mas você vai ter que lidar com um custo gerencial cada vez maior, maior e maior, e porque você está escalando com pessoas. Se você escala com um software, muito mais software do que serviço humano, quando você tem um cliente, quantas horas. Vamos pegar um exemplo mais 100% SaaS. Eu criei um sisteminha que faz a integração das newsletters que eu assino no Pingback e no Substack e mando direto para o meu Kindle. Uhum. E uma vez que esse cara tenha um cliente, ele vai ter ali a equipe dele, que é o desenvolvedor, que dá suporte para o sistema e o cara de suporte. Se ele Uhum. tem 10 clientes, vai mudar pouca coisa. Ele vai talvez ter que escalar um pouco o suporte. Mas o número de desenvolvedores é o mesmo, porque é o mesmo software que roda para todo mundo. Ele foi para 1.000 clientes, vai escalar um pouco o suporte. Mas o número de desenvolvedores também permanece o mesmo, ou bem próximo ali. Então, essa escalabilidade de você resolver um problema com software, ao invés de gente, é onde mora a mina de ouro ali, para quem espera fazer um retorno financeiro enorme com a sua empresa.
E uma outra beleza do SaaS para o dono de negócio que segue esse modelo ali é você, uma vez eu adquiri um cliente, eu botei ele para dentro, ele está usando o meu produto, ele tem uma natureza recorrente de pagamento e uma previsibilidade grande. Então, se a gente pega, se você já tem aquele cliente na sua carteira ali dentro, mês que vem você não precisa que a sua equipe de vendas e de marketing fique correndo atrás para, cadê os clientes que eu preciso esse mês para poder pagar as contas? Os clientes que você precisa esse mês para pagar as contas são os que você já tinha mês passado, é só você Não não pisar na perdê-los. bola. Uhum. Não perder o famoso churn. E o que vier depois, se você tem uma retenção boa, é o seu crescimento. Então, você consegue ter uma previsibilidade de faturamento muito alta, e é por isso que fundos de investimento, como é o caso do SaaSholic, adoram investir em SaaS, que você consegue prever o quanto aquele business pode crescer nos próximos meses e anos ali. E você não precisa gastar tanto na aquisição de clientes. E gastar tanto em termos de tempo, dinheiro e tal. E eu diria que essas são as duas grandes belezas do modelo de negócio SaaS que eu mais gosto. Concordo com você nesse ponto. E aí, só para trazer para a audiência, antes da gente chegar na pergunta final e depois ir para o quadro do ping-pong, é que a diferença também do SaaS para uma prestação de serviço, né? É que o SaaS você precisa de um tempo antes, você queima capital antes, né? Para poder desenvolver o produto. E aí você fazer o go-to-market, né? Então, por isso é importante vocês guardarem duas palavrinhas, o burn rate e o seu runway, né? Runway é o tempo que você tem de caixa até você decolar, né? E o burn rate é o quanto você queima desse caixa mês a mês, né? E isso é algo que vocês, por exemplo, enquanto fundo na hora de fazer um investimento, analisam também numa empresa, não é isso, Gustavo? Perfeito. Então, bons termos aí que você trouxe. Esse do runway muitas vezes, se eu estou fazendo uma empresa de software, eu levanto fundos, seja com investidores, terceiros, ou então fundo próprio, e eu sei que eu vou precisar pagar desenvolvedor até o software existir e estar de pé. Porque enquanto o software não existe, como que eu vou ter cliente? De uma coisa que não entrega valor para ninguém. Então, o dono, ele faz o investimento na cabeça ali antes de ter retorno. E então você junta um montante de capital, vamos falar de novo, número mágico, 100 ali. E você começa com 100, demorou 5 meses gastando 10 por mês para levantar a primeira versão do seu software, se você tem ainda 50 ali no seu caixa. Se você continua queimando 10 por mês, a gente está falando que seu burn rate é de 10 unidades, 10 dinheiros por mês, que é o quanto você gasta ali. E nesse ritmo de queima, nesse ritmo, com esse burn rate ali, qual que é o seu runway? Que é o tempo que você tem para poder fazer seu avião decolar, que é até da onde vem essa palavra, que é numa Numa pista pista de aeroporto. de. Exato, numa pista de decolagem ou runway. Quantos metros o avião tem para decolar? Se não decolou, ferrou. E quanto você tem de runway para poder fazer a empresa fechar as contas? Então, nesse caso, se você tem um burn rate de 10, você tem 5 meses para fazer a empresa faturar 10 por mês, ou então você vai ter que correr atrás de investimento ou fechar a empresa. E então são conceitos muito importantes, simples, só com palavras às vezes novas para todo mundo. Bom ponto que você Exatamente. trouxe, Vitor. Legal. Gustavo, para a gente finalizar nas perguntas, vou trazer uma pergunta dupla numa só. É, Manda lá. qual é a tese de investimento do SaaSholic? Então, por exemplo, se a gente tem algum empreendedor aqui que tem um produto SaaS que já tá vencendo o early stage ali, ele já tem um produto, já está fazendo um go-to-market, né? Porque pelo que eu entendo, o SaaSholic não faz investimentos em empresas ainda embrionárias, né? Mas já está no Perfeito. go-to-market, já está com alguma atração. Qual é a tese do SaaSholic? De repente essa pessoa pode se candidatar, como que ela faz para se candidatar, né? E se você puder citar algumas empresas em que o SaaSholic já teve ou tem participação de Show. investimento, né? Uhum. Então, a tese ela é bem simples. A gente foca no modelo SaaS, que é onde a gente tem mais expertise, e o momento da empresa, como você bem disse, a gente não investe em PowerPoint, ideia,
ou coisa do tipo. Então, é um momento que a empresa já tem um produto, uma primeira versão do produto ali. Idealmente, já tem alguns clientes pagando e usando aquele produto. E a gente brinca muito que é o cliente não afiliado. Não vale a mãe, não vale a tia. É realmente um cliente que você foi no mercado, vendeu para ele a proposta de valor do seu produto, por mais que ele ainda tenha um monte de coisa a melhorar, mas ele está sendo usado e tem gente pagando por ele. E então a gente acaba sendo o primeiro, às vezes o segundo cheque institucional dessas empresas ali, para dar esse primeiro salto de crescimento para, olha, eu tenho um produto que já tem gente usando, resolve uma dor do pessoal ali. Agora está na hora de eu sofisticar um pouco mais, crescer e encontrar um product market fit que seja inquestionável. Quanto a investimentos que a gente já fez, eu diria que a gente acho que tem uns 12, 13 empresas investidas já no Fundo 1. Se eu for falar de modo bem breve, eu vou torcer para não deixar ninguém para trás. Mas Bossa Box, que é uma empresa ela ajuda grandes empresas a inovarem, fornecendo squads de tecnologia as a service. Source Level, A55, ela faz o financiamento de empresas SaaS e garante capital para a empresa que tem previsibilidade para ela continuar crescendo. B2B Stack é um portal para você encontrar soluções de software para a sua empresa, conseguir comparar, pegar review ali. Então, é um portal, seja para a empresa SaaS se listar e encontrar clientes, quanto para cliente encontrar a melhor solução que ele está buscando em determinado momento. Inclusive, DocSales, na temporada passada, eu entrevistei o Edu, fundador lá da massa. B2B Stack. Cara, excepcional, excepcional. DocSales ajuda empresas a digitalizar o processo de assinatura e a entrada de clientes. Pingback, que no nosso mundo aqui de newsletters e conteúdo está crescendo pra caramba. Deskify, Conta Simples, está indo cada vez mais para o lado de SaaS e é um banco focado em PJ. Atlas Governance é uma plataforma de gestão de conselhos para grandes empresas. O Ivo, que é de enriquecimento de dados e prospecção. E o nosso primeiro investimento fora do Brasil, que é o Quentamono, que é também um banco focado em PJs da Colômbia e está sendo uma experiência muito massa estar próximo dos caras ali. Fantástico, excelente. Gustavo, para finalizar e aí depois a gente ir pro ping-pong rapidinho. Quais são os próximos Manda ver. passos, visão de futuro do Sazholic? Visão de futuro. Então, é continuar ajudando esse time de founders que a gente tem no nosso portfólio. A gente já tem alguns cheques para fazer com o fundo 1. Em breve, a gente quer levantar também o fundo 2, então um fundo maior para a gente continuar para dar continuidade nesse trabalho, encorpar mais essa parte de investimento. Com o fundo 2, a gente tendo também mais verba para gerenciar as coisas, a gente quer investir mais ainda em comunidade, em produção de conteúdo proprietário e entregar valor para a comunidade chegar até a nós. Então, eu diria que os principais passos de SaaSholic são esses e dar mais amor ali no SaaSpedia, que é o nosso dicionário de termos SaaS, que às vezes a gente fica falando aqui no podcast e são novos e complexos para muita gente, a gente desmistifica de uma forma rápida e simples nesse dicionário. Exatamente. Inclusive, foi um dos projetos que eu ajudei a implementar e que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque é uma coisa tão simples, mas que a gente não via ninguém, por exemplo, fazendo isso aqui no Brasil, né? No mercado Perfeito. gringo até Brasil no tem mundo. inglês, mas digamos assim que eu acho que a gente foi o terceiro que fez isso, né? Gustavo, agora pra gente finalizar, perguntinhas rápidas, vai ser bem um ping-pong, Manda ver. e aí queria saber de você. Gustavo, um livro que todo gestor de SaaS, marqueteiro, profissional de tecnologia deveria ter lido. A bíblia da gestão para mim é o High Output Management, do Andy Grove. Eu não sei o nome dele em português, mas ele é a bíblia. Gestão de Todo alta podcast você performance. ouvir. Gestão de alta performance. Leia-o,
não só para SaaS, mas qualquer pessoa que gosta de gestão, ele transforma aquilo em sistemas e sistemas, os incentivos muito claros e tal. É um, é um masterpiece ali. Vou colocar o link na descrição para vocês. Ótimo. Um filme ou documentário que você recomenda para assistir, que mesmo que seja para relaxar, você vai tirar uma lição interessante. Hum, um filme que eu quero rever, já tô até com ele no gatilho aqui, é o In Time, que é um filme com o Justin Timberlake e eu não sei o nome da atriz, mas o conceito dele de que o tempo é a moeda de troca Sim. e é tudo que há no mundo, ele leva para um conceito distópico. Para mim aquilo tipo, ele mexe muito comigo e de ano em ano eu gosto de rever esse filme para lembrar o valor do tempo e que ele é a única moeda que a gente tem e dar valor para ele é super importante. E isso é um fato, porque ele é o único recurso não renovável que temos. Perfeito. Até a morte pode, a gente A gente pode vencer. Já tem pode aí vencer. teorias de que a gente não vai morrer de Ah, causas naturais daqui a alguns anos, né? O se livro A tornar Morte da amortal, Morte, exatamente. mas o Mas, tempo ele não volta. exa- Então, é uma moeda, por mais que ele não se torne finito pra gente, ele não volta ali. produto digital que o Gustavo não fica sem. Deixa eu abrir meu celular aqui. Eu diria que ó, o Headspace eu já usei muito, agora eu turnei, então não estou usando muito. Bicho, assinatura de drives. Então, assino o Google Drive, o Apple Cloud ali, não sei o que, para não faltar espaço, não ter que ficar fazendo aquela gestão de mixaria de gigabyte. É uma Aham. coisa excepcional. Mas um produto digital que eu rodo em cima dele é o Notion. Notion. Então, não, acho que a maior parte das pessoas não precisam do modelo pago, mas agora que, não sei se você viu, Vitor, eles Liberou a lançaram a API. API. Amém. Chegou o dia tão aguardado. E então, para mim, eu organizo toda a minha vida em termos de gestão de tarefas, pessoal, informação, tudo no Notion, porque o cérebro não aguenta tudo, não. É isso aí. Muito bom. Sou fã do Notion também. E para finalizar, o que que o Gustavo faria se ele não fosse alguém de SaaS, um gestor SaaS? Boa pergunta, bicho. Ai, ai. Talvez um mercado que eu tenho um fascínio muito grande é o mercado ligado ali a finanças, o mercado financeiro. Então, talvez seria um mercado que eu adentraria. Não sei, porque quando a gente fala mercado financeiro é um É um mundo. universo. É, Um mundo é pouco, é um universo, é uma galáxia aquilo. Mas é um mercado que me interessa bastante, porque você lida com uma coisa muito importante para as pessoas e diretamente mensurável, que é grana, seja pessoa para empresa. Mas se você entra no mercado financeiro, eventualmente você vai trombar no SaaS de novo também. Então, eu acho difícil fugir desse modelo de recorrência hoje em dia, viu? concordo com você. Galera, foi essa entrevista, esse papo aqui fantástico com o Gustavo. Gustavo, queria agradecer pelo seu tempo aí, esses 47 minutinhos que a gente bateu esse papo e pôde trazer conteúdo rico sobre SaaS pra galera. Se quiser deixar aí suas referências, falar pro pessoal, você já falou LinkedIn, puder te encontrar, é, onde encontra, qual é o endereço do SaaSholic. Esse é o momento jabazinho no final do episódio. Excelente. Eu não sou muito bom de autopromoção, então vou seguir a listinha que você falou. Então, no LinkedIn, eu estou relativamente inativo agora, mas pretendo voltar. Então, me busca lá como Gustavo Souza, eu tá de terno, fingindo que trabalho de terno. Deve ter sido a penúltima vez que eu usei ele. Twitter é uma plataforma que eu estou usando mais recentemente. E lá você me encontra como Gustavo Souza 321, Souza com Z. E se quiserem me mandar um e-mail para trocar uma ideia de qualquer assunto e tal, meu e-mail é g@sasholic.com, que é o mesmo site da nossa comunidade e do fundo de investimentos, que é o sasholic.com sem o BR, que a ambição é global. Boa. Então, se você quiser contribuir com conteúdo sobre SaaS, Por quiser favor. contribuir para a comunidade, manda um e-mailzinho lá para o Gustavo, que é sempre muito bem-vindo. Lembro da época que
Eu estive no SaaSholic e ter pessoas contribuindo é tão importante quanto nós mesmos trabalhando no projeto, né? Com certeza. Acaba que os melhores conteúdos que a gente tem são os que a comunidade fez para a própria comunidade. Então, tendo interesse, me manda um e-mail que a gente bate um papo e eu te coloco no caminho das pedras ali para fazer algo que seja bom para todo mundo. Se eu sou um empreendedor e estou interessado em tentar levantar fundos com o SaaSholic, tem um formuláriozinho no site, né? Para poder Tem. se candidatar e passar por todo o processo de análise. Exatamente, perfeito. Então, tem lá no site o caminho para seguir as informações que a gente pede antes de bater um papo. E, de novo, tendo dúvida, me manda um e-mail. Eu não, é fácil de conversar comigo. Essa galera de E Minas é super tranquila, é um povo gente boa, responde e-mail suave, não é estressado. a gente tenta, né? O estresse às vezes bate na porta, mas tenta ser zen aqui. Apesar de ter turnado do Headspace. Mas é isso. Gustavo, valeuzão aí, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, esse foi o episódio dessa semana com Gustavo Souza, Head de Partner Development da Rock Content e também Managing Partner do SaaSholic. Gustavo, um abraço. Obrigadão, Vitor, e muito obrigado pela atenção de vocês aí, pessoal. Espero ter contribuído. Valeu.